Agora, juntou todos esses 4 fatores e vamos chegar no estopim. Vamos chegar aqui na nossa linha do tempo, que é a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, gente, é um evento que, como eu falei, há mais de 100 anos ele não acontecia na França. Ele não acontecia na França porque era um evento, assim, extraordinário, que só precisava ser convocado pelo rei em casos de extrema necessidade. O que, na verdade, assim, o rei precisava sempre evitar, porque, querendo ou não, se é uma monarquia absolutista, ele está acima, né, de tudo e de todos. Ele não precisa de ninguém. Por quê? Porque a monarquia absolutista, ela é baseada na teoria do direito divino. Então, ele é um cara que foi escolhido por Deus. Ele não precisa da opinião de ninguém, mas se em algum momento ele sentir essa necessidade, ele convoca essa assembleia. E essa assembleia vai ser chamada aí, por mais que o rei tivesse tentado fugir disso, porque isso aqui vai ser pensando, né, na cabeça, com a cabeça dele, pensando com os sentimentos dele, é como se ele estivesse assinando ali um atestado de incompetência. Porque ninguém, né, da família dele, da dinastia dele, precisou ali há mais de 100 anos convocar. E ele convoca a tal da Assembleia para discutir soluções para a crise econômica. Convoca no dia 5 de maio. Em julho, então pensa, maio, junho, julho. O negócio não deu 3 meses, porque foi na metade de julho que essa Assembleia já deu ruim, porque tem primeiro, segundo e terceiro estado reunidos. E cada um com a sua proposta de como resolver a crise. E o rei ali, né, só olhando, analisando, e lógico que ele vai dar o aval, que ele vai favorecer aqueles que também favoreciam a base da sua política, que era o primeiro e segundo estado. Várias baboseiras foram ditas ali, mas em tese você tem grande parte, não todo, o primeiro estado e o segundo estado falando uma coisa bem simples. Ah, estamos em crise econômica, estamos com os cofres vazios, e estavam bem vazios, porque a França não era um país pobre, tá? A arrecadação anual da França girava em torno dos 520 bilhões de libras, só que de gastos fixos, o rei, né, e a rainha, óbvio, tem que colocar ela aqui junto no balaio, gastavam também com despesas fixas ano, mais de 600 bilhões de libras. Então a conta não fecha. Eles arrecadam, eles têm muitas fontes de renda nos seus tratados, na sua exportação gigantesca, só que também, né, estão exauridos ali com os compromissos econômicos, tanto internos quanto externos. Então, como resolver essa crise? Primeiro e segundo estado. Ah, estamos com os cofres vazios? Cobra mais impostos. Para eles é muito fácil, eles não pagam impostos. Agora o terceiro estado fala, opa, pode parar, sai para lá. Não. Então, beleza, estamos com os cofres vazios? Todo mundo vai ter que ajudar. Vamos dividir, vamos rachar essa conta aí. Se rachar a conta, fica mais leve para todo mundo. Ou seja, eles querem acabar com essa isenção tributária. Eles querem a equiparação da cobrança de impostos. E o primeiro e segundo estado acham aquilo ultrajante. Fala, imagina, pagar imposto, coisa de pobre. Não, vai rolar não. Como é que a gente decide um impasse desse? Como é que a gente decide, né, essa polêmica? A única forma de você decidir no coletivo algo que é polêmico é por meio da votação. Então eles vão votar, só que assim, né, também surge um outro impasse. E como é que a gente vai votar? Lá antes, a votação ela ocorreu por estado. Daí é palhaçada, né? Se ocorrer por estado, é lógico que vai vencer a proposta do primeiro e segundo estado. Ah, aumenta os impostos. O terceiro estado falou, não, peraí, outros tempos, vamos fazer outro tipo de votação. A votação agora ela tem que ser por cabeça. Daí sim, eles teriam a maioria. Se você pensar naquilo que eu falei lá no início, daquela divisão, né, daquela formatação do primeiro e segundo estado que não era homogênea, você vai ter aí membros do clero e da nobreza pensando igual a membros do terceiro estado. Resultado, né? Criou-se um clima bastante tenso. O rei, no meio dessa história toda, tentando lidar, né, com as desavenças numa reunião que acontece em Versalhes com mais de 1000 pessoas, até que, né, já era de se esperar, ele já tinha perdido o controle faz tempo. Aqui fica descarado que ele perdeu o controle, porque o terceiro estado vai fazer uma reunião própria, percebendo, né, que seriam
não seriam dada vantagem para eles, e não foi mesmo, porque o rei arma para eles, deixa eles para fora e acaba votando sem a presença deles e aderindo aí à ideia do primeiro e segundo estado de aumentar os impostos. Eles falam, então beleza, já que vocês querem fazer as coisas sem a gente também quer fazer as coisas sem vocês. Vão lá e fazem uma assembleia só deles, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Olha que nome lindo! Assembleia da Nação, que vai fazer uma Constituição. A França, gente, ela não tinha uma Constituição. O que é uma Constituição, né? Então, esse conjunto de leis, de normas que vale para todo mundo. O rei, gente, ele era inimputável. Ele fazia as leis que ele não tinha que obedecer. Ele mudava as leis ao seu bel prazer. Agora não, vai ter algo fixo, vai ter algo estabelecido. E inclusive o rei vai ter que cumprir. Só que lógico, né? Vai precisar de luta para isso, porque o rei não vai deixar. Então essa primeira fase é quando os deputados do terceiro estado se reúnem lá em Paris. Começaram com essa daí em Versalhes, mas daí ficar conspirando contra o rei na casa do rei não rola, né? E lá em Paris, na prefeitura, tá? No Hotel de Ville. Então, todas as cidades, aqui um parênteses de curiosidade, todas as cidades da França têm esse prédio, né, que chama Hotel de Ville, que é nada menos que a prefeitura da cidade. E o hotel no século XVIII é um prédio, uma construção que abriga, né, uma série de funções. Então, você tem uma albergagem aí para o viajante, você tem uma taberna para o cara tomar um vinho, comer um pão, você tem lá um estábulo para ele guardar o cavalo dele, você tem lá um armazém, ele tá com uma carroça cheia de grãos. E no caso da prefeitura, você tem uma espécie de salão, assim, quase que um ginásio, aonde eles vão usar esse espaço, que ocorriam algumas reuniões, inclusive algumas pequenas feiras ali, para ser a sede desse novo governo da França. Os caras, gente, eles estão assim, se auto-dando autoridade de governar a França, então bastante ousado. Por isso que é um fenômeno a Revolução Francesa, porque vai dar certo. Muito maluco isso, vai dar certo. Eles estão lá reunidos em Paris, como eu disse, a capital mais populosa da Europa, e firmes no propósito de fazer uma Constituição. O rei vai mandar soldados. Óbvio que o rei vai usar a força. Que dúvida. Ele manda soldados, só que essa galera não é ingênua. Essa galera não ficou lá, vamos aqui discutir ideologias com base no iluminismo, bem tranquilos e achar que ninguém vai ficar sabendo. Sempre tem um dedo duro, né? Sempre tem um dedo duro, o rei vai ficar sabendo, vai mandar tropas, só que além deles estarem reunidos para fazer uma Constituição, eles convocaram a população de Paris, que vai comparecer só no primeiro dia, assim, 24 horas, mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas vão se alistar na Guarda Nacional. A Guarda Nacional que vai ser essa milícia que vai pegar em armas para poder defender esse órgão que eles acreditam, esse órgão que eles querem. Por quê? Porque é um órgão de mudança. É um órgão que vai fazer alguma coisa diferente, que vai acabar aí com essa permanência, né, dos princípios da monarquia absolutista. A Guarda Nacional vai ter uma sequência de vitórias contra as tropas do rei, inclusive vai pegar armas do rei lá no Hotel des Invalides, hoje, né, o Museu de l'Armée, sensacional. Só que assim, né, pegaram as armas, conseguiram se defender diariamente, mais e mais pessoas estão se alistando, só que ainda não é o suficiente, porque aonde que está a pólvora? A pólvora que é cara, necessária, ela está muito bem guardada, ela está numa masmorra, uma fortaleza medieval que era um símbolo de medo, que ficava no meio de Paris, que é a Bastilha. A Bastilha, gente, ela é guarnecida por um comandante chamado Bernard de Launay. E o Launay já é a terceira geração da família dele comandando essa prisão e ao mesmo tempo arsenal aí de pólvora, né? E ele tá ligado, ele tá sabendo aí dos eventos que estão acontecendo e tá esperto que uma hora ou outra vão tentar, né, vir para cima dele. Antes disso tudo acontecer, as pessoas não chegavam perto da Bastilha, morriam de medo. Dizia-se na época que você escutava de fora os gritos dos torturados lá de dentro. Então ir para Bastilha era tipo morte certa, né? Teve algumas exceções, por exemplo, o Voltaire foi e voltou 2 vezes lá para Bastilha.
Marquês de Sade também foi um cara que foi para Bastilha, saiu, depois o próprio Napoleão vai mandar prender ele. A Bastilha, eles vão tomar no dia 14 de julho de 1789, e essa queda ela vai acontecer inclusive por falhas do próprio Bernard de Launay. Foi ele que foi se sentindo ali apreensivo, nervoso com toda essa história e vai acabar perdendo o controle e o povo vai tomar a Bastilha. O povo não só tomou a Bastilha, mas vai destruir, vai tirar pedra sobre pedra. Não vai mais querer essa masmorra no meio deles. Vai acabar com esse símbolo de opressão do rei. Quando o rei fica sabendo que a Bastilha caiu e na sequência você tem a Semana do Grande Medo, aonde você vai ter as pessoas invadindo casas de nobres, paróquias, conventos, enfim, muitas pessoas já decapitadas, tá? Só que decapitadas assim manualmente, não mecanicamente, porque a guilhotina não está pronta, e cabeças fincadas em lança, passeando pela França inteira, porque a Semana do Grande Medo não vai ser só em Paris, vai ser na França inteira. Quando o rei se dá conta, já é tarde demais. Muitos nobres, já no meio da crise da Assembleia lá dos Estados Gerais, já perceberam que a coisa saiu do controle, ó, vazaram da França. O rei, não vou contar mentira, ele pensou nisso, mas ele foi convencido pelos seus irmãos, bem malandros, o Conde de Artois e o Conde de Provence, que aliás no século XVIII vão governar, tá? Como monarcas da restauração Bourbon. Falaram, ai que vergonha, você vai fugir, credo, você vai marcar aí o teu reinado como um covarde. Ele vai lá e fica, né? Coitada da Maria Antonieta. Maria Antonieta preocupadíssima ali com os seus filhos, né? O que ela ia fazer, o que seria das crianças, tentando convencer o Luís XVI, mas daí já era tarde demais. O povo, depois de tomar a Bastilha, depois de fazer o caos em Paris e em várias cidades da França, vai até Versalhes. Vai até Versalhes, prende, né, os dois, o rei e a rainha. Por sorte, uma sanidade iluminou ali as pessoas que primeiro aprisionaram esse rei e essa rainha dentro do palácio, e eles não foram mortos, tá? Por sorte da rainha, 2 vezes, quem vai garantir que ela não seja linchada pelo povo, que eu falei pra vocês, odiava ela, são os próprios filhos dela. O povo teve aquela compaixão de ver aquelas crianças, né, abraçadas na mãe, desesperadas ali, e não vai fazer mal para aquela mulher, estando ela ali com seus filhos. Bom, primeiro eles ficaram aprisionados lá em Versalhes, uma prisão domiciliar esquisita. Depois eles foram levados para o Palácio das Tulherias. Enquanto eles estão presos, está sendo feita a primeira Constituição. A primeira Constituição, que é basicamente a primeira fase. Cada fase, entenda, é uma Constituição que vai ser feita. Na primeira Constituição da França, a monarquia é preservada. É preservada, só que ela não é mais absolutista. É óbvio que ela é preservada. Pensa com a cabeça da burguesia. Você faz alguma coisa com o rei. Será que é automático assim que se acaba com 300 anos da ideia de que a monarquia, né, ela é resultado de um desejo de Deus? Será que é do nada que as pessoas vão aceitar uma nova autoridade, a legitimidade de uma nova autoridade totalmente desconhecida antes do processo? Eles acharam melhor não arriscar. O primeiro documento feito por eles nem foi a Constituição. O ânimo, a gana de estar finalmente no poder rendeu que eles publicaram um documento importantíssimo no dia 26 de agosto de 1789. Um documento que nos atinge de forma positiva até os dias de hoje, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 17 artigos. 17 artigos que resumem, que juntam todas as ideias que vinham circulando dos pensadores iluministas. E você tem lá o primeiro artigo, sensacional, dizendo: todos os homens nascem e são livres, iguais perante a lei. Porra, gente, nascer livre, igualdade jurídica. E ele ainda continua, que fala que os homens, eles são portadores de direitos naturais. Isso é uma ideia do John Locke. Então você nasce com direito. Direitos naturais que são inalienáveis, que ninguém pode tirar de você. E daí tá descarado assim, piscando, burguesia.
propriedade, direitos naturais, propriedade, segurança, resistência à opressão, liberdade e propriamente a vida, né? Legal. Fizeram esse documento que a ideia, né, era que não só a França tivesse acesso a essas conquistas que eles estão tendo, mas que todas as pessoas, todos os homens, quando eu falo homem, é homem mesmo. Vamos lembrar que eu estou no século XVIII. Olympe de Gouges tentou fazer uma adaptação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Não deu certo, tá? Ela tentou, fez adaptação e tal, e acabou aí, durante a segunda fase, acabou sendo morta, inclusive, na guilhotina. Aliás, né, falando em guilhotina, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fica pronta a Constituição, que é onde vai aparecer a dita da máquina. A Constituição, ela fica pronta em 1791, e ela vai prever a monarquia constitucional, a adoção dos 3 poderes, né, a ideia de Montesquieu ali, que é o executivo, o judiciário e o legislativo, o fim dos privilégios feudais que a nobreza tinha, né? Então acabou essa história deles terem sangue azul, de serem especiais e tal. E a pena capital, que era uma coisa básica na época, né? Punir com a morte, não se tinha polêmica em cima disso, vários crimes. A pena capital agora vai ser pela decapitação mecânica, a tal da guilhotina, que foi inicialmente vista como sendo uma atração fenomenal, sensacional. Então aquela máquina brilhante, gigantesca, montada em Paris, que primeiro ficava no Carrossel, ali perto da onde é o Louvre, chamou atenção e o povo achou maravilhoso, que agora todo mundo ia ter acesso, né, a esse castigo que antes só os nobres tinham acesso. Mal sabem eles que essa vai ser a máquina do terror, a máquina que vai trazer para eles, né, o medo novamente. O medo que antes a Bastilha gerava, agora vai ser a guilhotina. Essa guilhotina, gente, ela veio para dar uma igualdade, só que assim, os próprios deputados dentro da Assembleia Nacional Constituinte, eles não estão iguais entre si. Você tem ali 2 grupos bem distintos no seu posicionamento, né, de quais seriam as medidas necessárias para essa revolução. Então, as 2 facções majoritárias são os girondinos que vêm da província da Gironda, que sentavam-se naquele ambiente à direita, por isso que a gente tem o termo político direita, que é uma herança que a gente tem da Revolução Francesa. Eles são a burguesia mais alta, a burguesia mais rica. E, logicamente, se você tem mais, quer dizer que você tem mais a perder. Consequentemente, você arrisca menos. Então, os girondinos, eles são os conservadores. Inicialmente, o termo direita política era basicamente aqueles que eram mais comedidos, aqueles que eram mais conservadores, em oposição à esquerda. À esquerda, você tinha os montanheses. Montanheses porque dentro lá do Hotel de Ville, você tinha uma espécie de arquibancada, aonde sentavam-se, né, a média burguesia e a periferia de Paris. A média burguesia, os chamados jacobinos, que nada mais são do que profissionais liberais. Então você tem jornalistas, você tem médicos, e essa galera, advogados, eles, enfim, né, eles não têm tanto patrimônio quanto a galera da Gironda. Então eles arriscam mais. Por isso, né, o termo esquerda é de revolucionário, radical, extremista, porque no século XVIII tudo que eles propunham era tipo assim, mega surreal as ideias deles. E os sans-culottes, né, citei aí que eles sentavam-se juntos, era o povo mais simples, o povo mais humilde, batalhador ali, trabalhador de Paris. Beleza, então você tem já essa disparidade dentro da própria Assembleia. E essa disparidade ela vai ficar mais forte quando a França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. A França, ela vai deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república quando acontece um evento bem importante. Você lembra qual que era? Vai para a segunda fase, então, que eu já explico. Bom, vamos lá. O rei e a rainha,
Eles ficaram presos, primeiro em Versalhes, depois eles foram levados, né, lá para as Tulherias e de lá eles vão fugir. Eles fugiram porque vinham trocando cartas secretamente com outros monarcas, com nobres exilados. Um dos monarcas que eles estavam se correspondendo era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio irmão da Maria Antonieta, que era o imperador da Áustria. E nessa troca de carta eles escaparam e vão aí se passar 6 semanas, aonde ninguém sabe onde essa família foi parar. E foi nesse momento que a França, então, deixou de lado aquela Constituição de 1791 e começou a fase da Convenção, começou a fase republicana, uma fase marcada por mudança de símbolos. Começa aqui o uso da bandeira tricolor, o novo hino, e é aqui também que vai ficar muito mais clara essa divisão entre girondinos e jacobinos. Dentre os jacobinos vai ascender, nesse momento da história, o Robespierre, Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre vai dar início ao período do terror. Esse período teremos aí a execução só na guilhotina de 17 mil pessoas e ao todo 30 mil pessoas. Então, essa fase, esses 8 meses que esse advogado, chamado de O Incorruptível, governou, ela vai ser marcada, sim, lógico, pelo radicalismo, mas também por uma série de medidas populares. Dentre as medidas populares do Robespierre estão a lei do preço máximo, o ensino primário gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, mas também teremos a criação do Tribunal Revolucionário e do Comitê de Salvação Pública. O Robespierre, ele vai concentrar poderes e isso vai fazer com que, lógico, ele também atraia para si inimigos, já que ele estava combatendo, inclusive, aqueles que eram revolucionários, a facção girondina. A perseguição dele começou em relação ali os nobres que eram traidores, os clérigos, mas quando ele se volta para dentro dos próprios revolucionários, dentro da convenção, ele acaba dando um tiro no próprio pé, que vai acabar com ele, inclusive, sendo guilhotinado. Essa morte do Robespierre, esse pós-período terror, que foi uma fase bem intensa, ela vai ocorrer numa transição chamada Reação Termidoriana. Reação Termidoriana, que é quando os girondinos retornam à convenção, conseguem se entender com o Pântano, que era a facção do meio ali dessa história, o centro, né, não era nem esquerda nem direita, e ao mesmo tempo se aproximar dos sans-culottes. E vão então iniciar um novo governo ainda republicano, que é o governo do Diretório. O governo do Diretório era formado por 5 diretores eleitos a cada 4 anos. A grande mudança está no modo da eleição. Enquanto na primeira Constituição você tinha o voto censitário, na segunda Constituição, que é a fase da convenção, você tinha o voto universal. Aqui você vai ter um retrocesso histórico. Retrocesso porque o voto voltou a ser censitário. Então é a alta burguesia ascendendo. E essa alta burguesia só durou 4 anos no poder porque teve o apoio inquestionável, o apoio sensacional do general Napoleão Bonaparte. Esse general, inclusive, defendeu os diretores de uma ameaça jacobina remanescente, já que eles perseguiram todos aqueles chamados robespierrianos, que foi a conspiração dos iguais. Ela foi organizada por um cara que se auto-intitulou Graco Babeuf. Ele adotou o nome Graco porque muitas pessoas, quando a República foi proclamada, resolveram mudar o próprio nome, abandonar aí o seu nome de batismo, que podia ter alguma relação com a igreja, alguma relação com a monarquia, e assumir nomes revolucionários. O próprio nome dele já nos indica alguma coisa, né? Os irmãos Graco, lá da Roma Antiga, aqueles que propuseram a reforma agrária, vão ser a inspiração do Graco Babeuf nessa conspiração dos iguais, aonde ele vai estar pretendendo combater a propriedade privada. E não vai dar certo. O Napoleão Bonaparte, ele queria defender a revolução. Ele se transformou num revolucionário durante a Revolução, porque antes ele inclusive nem se enxergava aí como sendo francês, já que ele nasceu lá na Córcega, que foi, né, dominada pela França. Mas quando ele integra a Revolução, ele abraça a Revolução e vai a defender. E vai defendê-la inclusive dos próprios diretores. Os diretores começam a entrar numa gana de corrupção e muitas
articulações políticas que inclusive vão tentar matar o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai dar o golpe chamado 18 Brumário, porque lembre-se, quando foi proclamada a República em 1792, foi feito um novo calendário. E nesse novo calendário, o mês Brumário era o mês de novembro. Ele dá um golpe e não assume o poder sozinho, ele vai assumir o poder junto com mais 2 girondinos e vai dar origem ao consulado, que vai ser a primeira fase aí da era napoleônica. Bom, espero que vocês tenham entendido, passei aí alguns detalhes para vocês. Aliás, uma curiosidade que eu esqueci de comentar foi que o rei e a rainha, Luís XVI e Maria Antonieta, eles não foram enterrados no mausoléu dos reis, que era a Basílica de Saint-Denis. Eles vão para lá só em 1815, quando acontece a restauração Bourbon. Daí o irmão dele vai mandar procurar os restos mortais dele, da Maria Antonieta, e vai levar eles para esse mausoléu. O vídeo que eu deixei atrás passando, gente, é uma dica para vocês aí também complementarem o estudo da Revolução Francesa. É um documentário da History, muito bom, que trata alguns detalhes, por exemplo, a fuga do rei, né, para Varenne, porque que ela foi frustrada, a questão muito importante da Revolução, que é o ódio que os franceses tinham em relação a Maria Antonieta, e o que mais chama atenção, né, que foi a execução do rei e da rainha ali na guilhotina, que vão por finalizar aí 1000 anos de monarquia ininterrupta na França. Bom estudo para vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijo, gente. Tchau.